Uma boa noite a todos, meus amigos e amigas, irmãos e irmãs. Mais nessa oportunidade, estamos aqui reunidos e agradecemos a Deus por essa oportunidade, né? Mas antes de nós iniciarmos, vamos fazer a nossa prece, rogando a Deus, nosso Pai, que nos abençoe e possa nos inspirar através dos bons Espíritos, tá? E assim, meus amigos e amigas, irmãos e irmãs, aqueles que estão nos seus lares, que possam nos acompanhar também em mais este momento, para que nós juntos possamos nos elevar a Jesus, nosso Mestre. Ele é o nosso amigo e irmão maior, nosso irmão incomparável, Mestre e Senhor desta humanidade. Ele é o caminho para que todos nós possamos chegar ao Pai. O seu Evangelho é a maior luz que essa humanidade conheceu, o melhor roteiro para todos nós. E aqui nos reunimos no entorno desse vosso Evangelho, Senhor, buscando este alimento, buscando este fortalecimento para todos nós. Abençoe para que todos possamos ter um bom aproveitamento. Que estes poucos minutos que aqui passamos, que aqui passaremos, possa ser de grande aproveitamento, como forma de reflexão, de aprendizado para todos nós. Assim, confiantes, em vosso nome, Senhor, humildemente, pedimos a permissão de Deus para podermos dar por início mais esta nossa pequena participação, nossa reunião evangélica desta casa espírita. Que assim seja. Bom, meus amigos, hoje nós vamos falar, nosso tema é sobre religião e religiões, né? Ou, se preferirem, né, a religiosidade de cada um, né? E por que nós selecionamos esse tema? Porque, no fundo, talvez na história da humanidade, o maior dilema, né, que nós vivemos e convivemos é exatamente com a questão das religiões. Vejam que justamente aquilo, né, que é o que nos conduz, aquilo que nos liga a Deus, historicamente, é o grande motivo, né, de dissensões, né? Foi o grande motivo, né, das guerras mais tristes e mais sangrentas na história da humanidade. Exatamente aquilo que deveria ser aquilo que nos unifica. Mas por quê? Será que o problema são as religiões? Talvez não seria melhor, então, que tivesse uma única religião na história da humanidade? Quando a gente para analisar essa questão, a gente acaba chegando à conclusão, né, que o problema não são as religiões. O problema são os religiosos. O problema somos nós. O que são as religiões, na verdade? As religiões, elas surgem a partir das interpretações humanas. Como nós interpretamos a fé? E como cada um se apaixona por ela e como cada um a defende com todas as armas que considera válidas. Talvez o ponto central seja exatamente esse, a visão que nós temos em relação à questão das religiões. Mas para contar para explorar, melhor dizendo, né, esta questão, e essa questão é muito importante para nós espíritas também, porque vejam que até hoje nós ainda nos debatemos se nós somos uma religião ou se nós não somos uma religião, né? Afinal de contas, o Espiritismo é uma religião ou o Espiritismo não é uma religião? Tá? Vejam que até mesmo nós espíritas, né, temos dificuldades em tratar esta questão, né? Alguns acham que sim, outros acham que não, né? E às vezes nós temos que, né, fazer também essa autoanálise, né, e verificar, né, até que ponto
vale a pena nós gastarmos energia com esta questão. Tá? Mas para contar, né, ou para explorar essa questão, nós vamos nos valer, né, de uma história real, tá, que nos foi trazida, né, por um espírito com o qual nós, né, tivemos a oportunidade de bater um longo diálogo com ele. Tá? O Espiritismo tem isso, meus amigos. Né? Ele naturalizou esta janela de oportunidade entre o chamado mundo dos mortos, e que eu costumo dizer, né, que é o mundo dos mortos que estão mais vivos que nós, né? Porque eles já passaram pelas portas da morte, nós ainda vamos passar. Então, na verdade, né, o tal mundo dos mortos, ele é o mundo real, ele é o mundo dos vivos, né? Ou, se preferirem, é o mundo dos sobreviventes à morte. Né? Então, a doutrina espírita, ela naturalizou isso. Né? E quando a gente fala naturalizou, é porque, na verdade, essa relação entre os espíritos, né, e nós aqui na Terra, ela não foi inaugurada pela doutrina espírita. Ela sempre existiu. Desde os mais recuados tempos, né, os espíritos sempre fizeram presentes e relacionando-se de forma direta ou indireta com a humanidade. Alguns autores, né, que se debruçaram, né, sobre a história dos homens primatas, né, entendendo-se, né, aquele homem primitivo, né, alguns remetem essa história até mesmo antes do Homo sapiens, né, recuando um pouco mais, e aí nós estamos falando de algo em torno de 200 a 300 mil anos atrás. Né, alguns autores, quando se debruçam sobre, né, a história, né, do Homo neanderthalis, como era conhecido, a espécie anterior ao Homo sapiens, né, porque existiu, né, várias gerações Homo. As mais próximas de nós são exatamente o Homo neanderthalis e o Homo sapiens e o Homo sapiens sapiens. Né? Nós somos derivados do Homo sapiens sapiens. Né? Mas os autores que recuaram e foram buscar, né, lá na antropologia, né, que hoje alguns definem a ciência da paleoantropologia, tá, porque estuda, né, esses tempos recuados da história primitiva. Tá, e eles, quando se debruçaram sobre os sítios arqueológicos, né, ou seja, os ambientes onde foram encontrados, né, ossos, né, e objetos que demonstram a cultura que existia, né, ou que eram praticada pelos aqueles que a gente chama de homens primitivos, né, é muito interessante porque, né, eles identificavam hábitos culturais que não tinham nada a ver, ou melhor, que não eram esperados para alguém que nós chamamos de homens primitivos, né, como, por exemplo, sepultar os seus mortos, né, ou o cuidado que eles reservavam para a sepultura dos seus mortos, tá? Por exemplo, com a utilização de flores. A gente acha que esse hábito, né, de ilustrar, melhor dizendo, né, ou de adornar, né, as sepulturas utilizando flores, né, é coisa do homem moderno. Tá? Mas esses estudos da paleontologia demonstram que não, que aquele homem primitivo, né, e aí nós estamos falando desses 200 mil anos atrás, né, eles já cultuavam as sepulturas dos seus mortos utilizando flores. E utilizando inclusive, né, tendo inclusive o hábito, né, de deixar junto aos seus mortos os adereços, os objetos que nós dizemos que eram de uso pessoal. Normalmente, quando a gente fala isso, a gente remete esse hábito à história dos egípcios, né, com as pirâmides e tudo aquilo que, quando eles morriam, eles colocavam junto com os corpos, né, dos egípcios. Mas a história dos egípcios, nós estamos falando, entendeu, em 4 ou 5 mil anos. E a história desses homens primitivos, nós estamos falando de 200 mil anos. E eles já tinham esses hábitos.
Mais interessante ainda, né? Nas cavernas onde eles existiam, e hoje sabe-se que eram cavernas que eles ali habitavam, tá? Pelos objetos que estavam ali e pelos ossos que foram encontrados ali como sepulturas, tá? Nas paredes destas cavernas você encontrava desenhos feitos pelos homens primitivos. E aí, obviamente, a grande pergunta é como que eles faziam aqueles desenhos, né? Considerando que eram locais absolutamente sem acesso à luz. E os desenhos estão impressos nessas paredes. E isso nós não estamos inventando, isso foram constatações nesses estudos paleontológicos e antropológicos. E esses desenhos retratavam, né, a interpretação daqueles desenhos demonstravam exatamente o quê? Desenhos retratando uma aparente relação deles com alguém que não seriam eles. Ou seja, é como se eles estivessem relatando uma relação deles com um algo, ou um ente abstrato para eles, né, que hoje nós chamamos de espíritos. Eles poderiam usar o nome que fosse, mas era exatamente isso que esses desenhos retratavam. Tudo isso para dizer a vocês que esta relação nossa com os espíritos, e que alguns querem atribuir que foram os espíritas que inventaram ou que abriram essas portas para que os espíritos se comuniquem com os homens, e nós estaremos falando isso no século XIX, né, não mais do que 160 anos, pouco mais do que 160 anos, né, é absolutamente irreal. Gente, não fomos nós que abrimos essa porteira. Essa porteira sempre esteve aberta. E os espíritos nunca se eximiram de nos auxiliar na nossa trajetória sobre esta terra. E por que nós fomos buscar, né, essa história distante? Porque nós iremos encontrar nessa mesma relação que nós, espíritas, mantemos regularmente com os espíritos, né? Quando nós paramos para analisar essa questão das religiões, gente, o que nos diferencia de outras designações religiosas, né, é exatamente este ponto. Na verdade, são dois pontos. É a questão da comunicação regular com os espíritos e é a questão da reencarnação. Só isso nos diferencia. Pouco importa se a gente se autodenomina ou se considera uma religião ou não. Quando nós comparamos a nossa proposta religiosa com a proposta religiosa de outras designações, a única coisa que nos diferencia é isso. Nós cultivamos o hábito regular de conversar com os espíritos e nós acreditamos na reencarnação, que outras designações religiosas não têm. O restante, gente, a proposta moral da doutrina espírita é a mesma de qualquer outra designação religiosa. É a proposta de nos ajudar a sermos pessoas melhores, para que a gente possa, quando desencarnarmos, voltarmos para o mundo espiritual em condições melhores do que quando nós aqui chegamos. Às vezes as pessoas se perguntam: mas eu não sei por que eu vivo. A gente vive por esta razão. Por esta razão. É para nós sermos pessoas melhores. É a razão da encarnação. A razão da reencarnação é para que todos nós tenhamos uma oportunidade de melhoramento. Para que aquilo que hoje para nós é meio difícil, ainda é meio turbulento, não está muito pacificado, e a gente acha que é impossível, e que a gente acha que não tem condições, para que a gente não perca a esperança. E para que a gente acredite que se hoje eu ainda não consigo, o meu esforço, o meu trabalho e a minha dedicação, amanhã eu consigo. Para que a gente tenha a convicção de que realmente nunca um dia é igual ao outro. E que amanhã eu poderei ser melhor do que eu sou. E isso não
porque nós somos espíritas. Isso é porque nós somos filhos de Deus. Todos nós. E como filhos de Deus, Deus acolheu a todos nós dentro da mesma lei. E é a lei do progresso. E através dessa relação com os espíritos, ou quando os espíritos podem vir e se relacionarem conosco, e nós podemos conversar com eles, dialogar com eles, tirar nossas dúvidas. É através desta relação que eles podem nos ajudar. Eles não podem dizer para nós o que nós temos que fazer e o que nós não temos que fazer. Mas eles podem nos ajudar a clarear as nossas ideias, para que a gente possa ter uma melhor lucidez em relação a fazermos melhores escolhas. Gente, todo o problema que nós temos na vida é por conta das nossas escolhas. É a escolha que nós fazemos e que determina se eu estou indo num caminho melhor ou se eventualmente eu estou indo num caminho mais difícil. Mas ainda quando nós fazemos escolhas não tão apropriadas, uma coisa é fato: o caminho pode ser mais longo, pode demorar um pouco mais, mas todos nós, em algum momento, vamos chegar à felicidade. E a felicidade é onde está a perfeição. Ou seja, a melhor escolha que nós fazemos nesta vida é a escolha por enfrentarmos os nossos vícios, as nossas imperfeições e sairmos daqui pessoas melhores do que quando nós chegamos. Este é o propósito dos espíritos na nossa vida. Não é para dizer para nós se nós vamos ganhar na loteria, se nós não vamos ganhar, se nós vamos arrumar um bom casamento, se nós não vamos, se eu vou ficar rico, se eu não vou, né? Não é para isso que os espíritos, que Deus permite que os espíritos estejam presentes na nossa vida. É para nos ajudar no plano moral, despertando o nosso olhar para as questões relevantes de moralidade. Moralidade como hábitos, posturas e costumes. E também no nosso plano da nossa intimidade, para que a gente possa rever os sentimentos que nós cultivamos em relação ao nosso semelhante. Esta é a razão que Deus permite que os espíritos venham até nós. E esse espírito com o qual eu me refiro, né, o nome dele é Ângelo. Ele foi um bispo da Igreja Católica. Ele viveu entre os séculos 16 e 17. Né? Todos nós, ou melhor, entre os séculos 15 e 16. Todos nós sabemos que exatamente nesse período da história, né, é quando nós temos ali, né, o prelúdio, entendeu, que inicia a Idade Média, né? E todos nós também sabemos o que foi a Idade Média na história da humanidade, né? Alguns chegam até a designá-lo como a Idade das Trevas, tá? Mas eu prefiro só chamar ela de Idade Média mesmo, né? Eu costumo dizer que ela é média porque ela nos colocou entre um estado tão primitivo de entendimento a um estado, né, onde, né, as luzes de uma razão iluminada, né, passaram a fazer presença na nossa vida. Mas inegavelmente esse período da história, principalmente naquilo que se refere à história da Igreja Católica, tá, é muito determinante. Nós, né, isso aí são palavras desse Espírito, ele fala: olha, aqui na Terra, normalmente, nós costumamos dizer, ou costuma-se dizer, né, que a oficialização da Igreja enquanto religião oficial do Império Romano, tá, era porque pretendia-se que através da Igreja o Estado tivesse um controle das massas. Ele fala: esta é a visão que normalmente se tem aqui na Terra. E aí ele fala: mas em verdade esta não era a nossa ideia. Quando ele usa, né, esse pronome pessoal, nossa ideia, ele se coloca na história daquele momento, como quem fez parte dessa construção. Ou seja, aquele momento da história em que
de perseguidos, que eram a história dos cristãos, você passa a ser a religião oficial do império. E até hoje nós, quando nos remetemos àquele período, a gente acredita que o objetivo era se apropriar do legado, ou melhor dizendo, do patrimônio que os cristãos, que o cristianismo estava, amealhando, porque era isso que estava acontecendo, As palavras de Jesus, o evangelho de Jesus, passava a contaminar as massas, e não apenas aos judeus, até mesmo aos ditos pagãos. Todos de alguma forma estavam se, entre aspas, contaminando por aquela mensagem consoladora que o Cristo trazia. E aí esse espírito, que ele foi um bispo naquele momento, ele diz que, na verdade, não era a ideia deles essa de usar da igreja, estabelecer uma relação entre igreja e Estado com esse objetivo, ou com esse objetivo de uso de um em relação ao outro. Ele fala, na verdade, o que nós pretendíamos quando idealizamos essa construção histórica de oficializar o cristianismo como religião do império, era exatamente o de dar um sentido ao cristianismo. Veja uma diferença. Você achar que aquele processo era usar da igreja para que o Estado se apropriasse das massas, é uma visão. Mas ele nos diz que, na verdade, não era isso. O que eles pretendiam era, a partir do momento que você oficializasse o cristianismo, você desse um sentido para o cristianismo. Aí você fala, bom, mas aí era legal, né? Mas qual era o problema? O problema era que o sentido que eles imaginavam não era aquele sentido da essência que Jesus e os apóstolos haviam imprimido naquele momento. A visão de cristianismo que eles tinham era a visão de um cristianismo à moda romana. Qual era o cristianismo? Qual era a visão de moda romana que se tinha? Era a visão da grandiosidade. Porque o Império Romano foi o maior império que existiu na história desta humanidade. Então, quando eles procuram trazer o cristianismo para, ou melhor, oficializado como religião oficial do Império, eles não estavam imaginando as premissas de simplicidade que nasce com a mensagem do Cristo. Um cristianismo à moda romana tinha uma visão de quê, meus amigos? De grandiosidade. E aí ele complementa dizendo, foi aí que nós erramos. Porque na verdade, a proposta originária do cristianismo não era isto. E aí ele complementa dizendo, quando nós consolidamos uma igreja com a revestida da grandiosidade que o império possuía, nós nos desconectamos das massas. Nós criamos tamanha suntuosidade para a igreja, nós nos permitimos um sincretismo que era próprio dos cultos pagãos, porque a história da igreja católica ela trouxe muito do sincretismo
ou seja, da cultura de povos à época tidos como padrão, como pagãos. E aí, o que acontece? Essa suntuosidade toda e essa mistura toda acabou descaracterizando o que de fato era a proposta de Jesus como evangelho para as massas. E Jesus sabia que isso iria acontecer. Tanto que quando ele, no Evangelho de João, ele promete o envio de um Consolador, um outro Consolador, ele assegura que esse outro Consolador viria não apenas para ser um novo Consolador, mas para restaurar a pureza do cristianismo primitivo. Então hoje, quando a gente fala, em ressignificar a história, rever as bases da história daquele tempo, e olhamos para o hoje, é exatamente, meus amigos, porque desde aquela época até hoje, muita coisa aconteceu na história das religiões, todas elas. E é muito importante a palavra desse Espírito, quando ele fala que a partir do momento em que eles revestiram o cristianismo, a igreja, porque nós estamos falando da história da igreja católica, entendeu? Revestida daquela grandiosidade e suntuosidade, a igreja acabou se desconectando das massas, e aí não é a religião, mas sim os religiosos acabaram se apegando muito mais aos interesses de política e Estado do que das necessidades dos fiéis. E a consequência disso, meus amigos, se projeta não de lá para cá, ou melhor, não se restringiu apenas àquela época, se projetou até hoje. Então hoje, quando nós paramos para analisar o esvaziamento dos templos religiosos, e aí todas as designações religiosas estão convivendo com esse problema. É como se houvesse uma desconexão das pessoas com a fé. E se nós formos olhar das igrejas católicas, das igrejas evangélicas, dos templos espíritas, de todas as outras designações religiosas, houve um esvaziamento das pessoas. Então talvez a gente tenha que rever a história, e aí é uma questão muito importante que certa feita o Espírito usou dessa definição, quando ele diz que nós não devemos subestimar a história, porque a gente se remete à história como se fosse a história dos outros. Mas, meus amigos, se nós somos espíritas que concebemos a reencarnação, nós não estamos falando da história do outro, nós estamos falando da nossa própria história. E foi o que ele mesmo disse: não vos esqueçais, meu amigo, que a história é a vossa própria história. Então, quando nós estamos falando daquilo que aconteceu na época do Cristo, em época anterior, na época da consolidação da Igreja Católica, na época dos movimentos reformistas, e que muitas das vezes a gente acha que a gente está falando da história dos outros, meus amigos, nós estamos falando da nossa própria história. Nós estamos falando da nossa própria participação nessa construção histórica. Nós estamos falando da nossa participação nesses desvios da história, que agora nós estamos recebendo a oportunidade de corrigir o que nós mesmos desviamos lá atrás. Então nós não estamos falando da história dos outros, nós estamos falando da nossa própria construção histórica. E é muito importante que a gente tenha este olhar para que nós não cometamos os mesmos erros que nós cometemos no passado. Se no passado nós erramos, quando nós quisemos revestir a nossa fé de uma suntuosidade e grandiosidade que não era a proposta originária do Cristo, nós não devemos nos preocupar no tempo de hoje em querer fazer dos nossos templos a mesma coisa que nós fizemos no ontem.
E veja que Jesus, ele foi tão preciso na hora de evangelizar, que ele alertou com relação a isso. Ele alerta com relação a isso quando ele fala sobre os templos. Quando os apóstolos estavam embevecidos com a grandiosidade do templo de Salomão, Jesus se volta para ele e diz a eles, e diz que tempo chegaria em que não restaria pedras sobre pedras daquele templo. Todos nós conhecemos a história e sabemos que o templo de Salomão foi pelo menos 2 vezes destruído por ocasião das invasões. E Jesus, não bastando a isto, volta-se para os mesmos apóstolos, volta-se para nós, tá, gente? Que Jesus não falava só para os apóstolos, falava para aqueles que estavam no seu entorno. E alertava que o seu objetivo era a edificação do templo do Senhor no coração das criaturas. Ou seja, não era a grandiosidade e a suntuosidade dos templos exteriores. Vamos ver que é no mesmo evangelho que nós vamos, evangelho de Jesus, que nós vamos encontrar quando ele fala sobre o quê? Quando ele fala sobre aquilo que as traças consomem, a ferrugem corrói, os ladrões roubam. Então nós queremos, meus amigos, dizer que quando nós falamos sobre o problema das religiões, o problema não são as religiões, o problema são os religiosos. Somos nós, na interpretação que nós damos às verdades eternas, e como nós apaixonadamente queremos defendê-las, mesmo que sob o sacrifício do outro. Como esse irmão Ângelo, como ele nos fala, olha, nós, por uma causa material, nós sacrificamos a essência divina que existia na pureza das palavras do Evangelho de Jesus. Então, hoje nós não devemos cometer o mesmo erro. Se nós conhecemos essa história, se nós conhecemos essa construção do templo, é chegado o momento hoje de nós termos o nosso discernimento e a clareza daquilo que de fato é o nosso papel nesta terra. Essa comunicação desse Espírito, ele enfoca muito o papel da Igreja Católica. E nós poderíamos perguntar qual é o papel do Espiritismo. Nós poderíamos perguntar o que o Espiritismo pode me oferecer. Mas quando nós não temos esta compreensão, a gente procura as casas espíritas na expectativa daquilo que não é o papel da doutrina espírita. E que não é o papel dos espíritos sérios. De tal modo que, se nós procuramos o que não é o papel dos espíritos sérios, nós corremos o risco de sermos objeto de espíritos brincalhões, zombeteiros e que só querem se divertir às nossas custas. Por isso nós precisamos ter a clareza do que nós podemos esperar dos espíritos superiores, para que a gente não venha pedir aquilo que não lhes cabe e nos expormos à brincadeira e de espíritos que ou querem nos dominar ou querem se divertir às nossas custas. Então, o papel de todas as religiões é conduzir as massas a Deus. O papel da doutrina espírita é de nos esclarecer? É. Mas também é de nos conduzir a Deus. Então, todas as religiões, indistintamente, têm um compromisso com algo chamado moralidade humana. É pelos seus preceitos de fé
nos auxiliar a reformular a nossa visão moral de mundo. É para isso que existem as religiões. E a religiosidade, meus amigos, ela não está aprisionada pelos preceitos e preconceitos meramente humanos. Então, a partir do momento que a gente compreende para que os Espíritos estão junto a nós e o que nós podemos esperar deles, nós temos uma condição muito melhor de aproveitar os seus conselhos como objeto de estímulo, como objeto de fortalecimento diante das adversidades da vida. Não adianta virmos às casas espíritas ou de qualquer outra designação religiosa na expectativa que os espíritos vão tirar da nossa vida os problemas, as doenças e determinadas questões que estão na nossa programação encarnatória. Mas eles não se eximem de nos dar força, de nos dar inspiração, nos dar fortalecimento para cumprirmos o nosso papel com a dignidade cristã. Quando o Evangelho diz: pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, ele não está dizendo que os Espíritos vão tirar de nós o que nós temos que passar. Ele está dizendo que os Espíritos vão nos ajudar a passar. É muito diferente. Quando nós não temos essa compreensão, a grande realidade é que a gente acaba se decepcionando com as religiões. Porque as religiões não são boas? Não, porque a gente espera delas o que não é o papel delas. Então, o papel da Igreja Católica, o papel da doutrina espírita e de todas as designações doutrinárias, religiosas e filosóficas, acreditem, é nos ajudar a sermos pessoas melhores, a termos coragem para enfrentar os nossos vícios, a termos coragem de enfrentar as nossas imperfeições e a acreditarmos sempre que, por mais difícil que a vida esteja, a nossa destinação é um dia chegarmos à felicidade. A termos a convicção de que a terra não é um vale de lágrimas e sofrimento. A terra é uma escola bendita. É um campo de trabalho. É um hospital, sim, onde nós estamos nos tratando. Mas, vejam, meus amigos, sofrimento, muito, é a visão de cada um. Se você olhar para o seu entorno e achar que só tem motivo de desgraça, a desgraça é sua companheira. Mas se você olhar ao seu entorno, e ver sempre que há motivos de esperança, meus amigos, a terra não vai ser esse vale de lágrimas, de ranger de dentes, como às vezes a gente vê. Que pai que vai reservar ao seu filho? Nós que somos imperfeitos, cuidaríamos e cuidamos para assegurar que os nossos filhos tenham condições de serem felizes. Deus não é diferente, muito pelo contrário. Nós é que deveríamos espelhar nele. Então isso só depende de cada um de nós. Se nós vamos ver a terra como um vale de lágrimas e ranger de dentes, é o nosso olhar. Mas se nós vamos ver a terra como um vale de oportunidades, também é sobre o nosso olhar. As religiões, católica, evangélica, espírita, as outras designações filosóficas, doutrinárias, são instrumentos, mecanismos de Deus. Todas elas têm o maior valor moral. Quem as desvirtuou fomos nós, homens, não as religiões. Então, ao invés de nós ficarmos achando motivos para nos dissendir, discutir que religião é melhor. Sabe qual é a religião melhor, gente? É a religião que te faz melhor. É a religião que você compreende. Esta é a religião melhor. O resto são puerilidades meramente humanas.
Então, vamos aproveitar, né, essa mensagem que esse irmão, né, teve a oportunidade de dialogar conosco para deixar esta referência da história da igreja, e quando ele reafirma que a história da igreja é a nossa própria história, muitos de nós fomos partes, né, disso que desvirtuou no caminho, e hoje nós estamos tendo a oportunidade de procurar reposicionar a fé na sua devida destinação. Sabe para quê, meus amigos? Para que os templos voltem a ser um ambiente de encontro de todos nós com Deus. Para que ao invés das casas religiosas estarem às moscas, de portas abertas, porém vazias, que elas voltem a estar com as pessoas lá dentro, procurando na fé o fortalecimento que precisam. Porque é exatamente por nós termos nos desconectados da fé, é que nós estamos vendo esta humanidade absolutamente desnorteada. Então vamos dar sentido a todas as religiões e a todos os credos, para que de fato aquilo que elas estão aqui, que é nos ajudar a nos conduzir a Deus. Jesus abençoe a todos, nos ampare. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. E assim, meus amigos e amigas, irmãos e irmãs, nós agradecemos por mais esta oportunidade concedida, a assistência dos bons espíritos que aqui estiveram conosco, nos auxiliando, nos amparando. E abençoado seja, Senhor, que ao retornarmos para os nossos lares, possamos retornar em paz. Possamos retornar esperançosos, dispostos, na certeza do vosso amparo, a nos conduzir pelos caminhos da fé ao progresso. E assim, agradecidos que somos por mais esta oportunidade concedida, só podemos, em teu santo nome, Senhor, humildemente, agradecer por todo o amparo concedido, e pedimos a Deus a permissão para darmos por terra nossa pequena participação, a nossa reunião evangélica desta casa espírita. Que assim seja. E assim, meus amigos e amigas, que Jesus abençoe a todos, tenham um feliz retorno aos seus lares, e aqueles que estão nos seus lares, tenham uma ótima noite e até uma próxima oportunidade. Uma boa noite a todos.